grana pro Vamos Robert lá. Renan. Esse é o ponto, tá? Quando o Robert Renan chegou em Porto Alegre para assinar com o Inter, a informação que eu recebi do Inter é que o negócio estava sendo fechado porque o Zenit deve pro Inter, desde a saída do Yuri Alberto, do Zenit pro Corinthians, ou seja, da venda por parte do clube russo do Yuri Alberto, o Inter cobra do Zenit 2,5 milhões de euros. Esse valor foi colocado com mais um acréscimo, uma taxa de vitrine, numa cláusula de contrato do Robert Renan, que era assim: olha, Zenit, a gente vai contratar o jogador aqui, vocês não vão cobrar o valor do empréstimo dele, a gente paga só o salário, 350 mil por mês. Se vocês venderem o cara no meio do ano, eu quero receber 4 milhões e meio de... eu quero receber 4 milhões de euros. O valor do Yuri Alberto, mais uma taxa de vitrine. Se o cara sair no fim do ano, a gente não recebe a taxa de vitrine e começa a correr de novo a dívida pelo Yuri Alberto. Pode ser? E aí, pelo que eu recebi de informação quando o Robert Renan foi contratado, esse foi o acerto. Fui buscar informações hoje do tipo, bom, tá confirmado então, né? Tá saindo lá, é no mínimo 4 milhões de euros. O que me disseram é que o valor tá sendo negociado ainda. Então o Inter pode fazer algum tipo de acerto com o Zenit que seja menos do que isso. Mas o Inter vai ganhar uma grana. Mas o Inter Isso vai... é certo. Sim, a taxa de vitrine no mínimo. Okay. Porque ele tá saindo antes do fim do contrato. E pode ser 4 milhões de euros. Quando o Robert Renan chegou em Porto Alegre, o que o Inter disse era que o mínimo era 4 milhões de euros. E o Inter pagou quanto pra tê-lo? O Inter não pagou nada. O Inter contratou ele por empréstimo. Vamos lá. O Zenit deve 2,5 milhões de euros Ainda. da venda do Yuri Alberto pro Corinthians pro Inter. O 10% que o Inter tinha que ter. Esse valor, o Zenit não pagou ainda. O Inter tava na FIFA, não recebia de jeito nenhum. Aí o Inter fez o acerto. Olha, a gente contrata o jogador de vocês sem pagar pelo empréstimo, paga só o salário. Se ele sair no meio do ano, vocês nos pagam a dívida do Yuri Alberto mais 1,5 milhão de euros por uma taxa de vitrine. Se ele não sair no meio do ano, se chegar lá em dezembro ele cumprir o contrato de empréstimo e tchau, voltar pro Zenit, a gente não recebe taxa de vitrine, E óbvio. vocês pagam 2,5. E vocês começam a contar tempo de novo da dívida. A dívida volta a ser ativa, né? Vocês vão ter que nos pagar. Isso foi o que a gente recebeu de informação quando o Robert Renan chegou aqui.